Hoje vamos embarcar numa viagem pelas curiosidades mais interessantes e surpreendentes do futebol. Desde o surgimento das primeiras regras, até os cartões, pênaltis e substituições, vamos descobrir como o futebol evoluiu para se tornar o esporte que conhecemos e amamos hoje. Curiosidades sobre as regras iniciais. O futebol, como conhecemos hoje, nasceu oficialmente em 1863, na Inglaterra, com a fundação da Football Association. No começo, as regras eram muito diferentes das de hoje. Por exemplo, não existiam goleiros fixos, e todos os jogadores podiam tocar na bola com as mãos, como se fosse um híbrido entre futebol e rugby. Além disso, o número de jogadores em campo variava bastante de time para time, até que em 1877 se estabeleceu o padrão de 11 jogadores por equipe. Outra curiosidade é que, até 1913, as través não tinham travessão. Os jogadores tinham que imaginar se a bola passou acima ou abaixo do gol imaginário. Origem dos cartões amarelo e vermelho. O cartão amarelo e o cartão vermelho foram introduzidos na Copa do Mundo de 1970, no México, e foi uma ideia inspirada pelo policial britânico Ken Aston, que também era árbitro de futebol. Ele teve a ideia dos cartões enquanto estava parado no trânsito, observando os sinais de pare e a siga. Assim, o amarelo passou a ser um sinal de advertência, e o vermelho, para expulsão. Mas antes disso, não havia um sistema claro para advertir os jogadores. Em jogos anteriores, como na Copa de 1966, um incidente polêmico ocorreu quando o jogador argentino Ratín foi expulso sem entender o motivo, gerando grande confusão. Graças a essa ideia dos cartões, o futebol ganhou mais clareza e objetividade nas punições. A história do pênalti. Os pênaltis foram introduzidos oficialmente em 1891, mas, no início, a ideia não foi bem aceita por alguns jogadores e dirigentes, que achavam que o pênalti punia demais a equipe infratora. O primeiro pênalti foi cobrado no futebol escocês, e, curiosamente, a regra inicial era chamada de a chute da morte, pois podia ser cobrado de qualquer lugar dentro de 12 jardas do gol. Com o tempo, a marca do pênalti foi ajustada para os atuais 11 metros. Hoje, o pênalti é um dos momentos mais emocionantes do futebol e até virou um drama nos famosos showtouts nas finais, onde a pressão de acertar um simples chute pode definir um campeonato. A evolução das substituições. As substituições como conhecemos hoje nem sempre fizeram parte do futebol. No início, os times jogavam os 90 minutos sem substituição, independentemente de lesões ou cansaço. A primeira substituição oficial em uma Copa do Mundo só ocorreu em 1970, no México. Antes disso, se um jogador se machucasse, o time ficava em desvantagem numérica. Naquela época, apenas 2 substituições eram permitidas. Atualmente, temos até 5 substituições por jogo, com 3 paradas para essas trocas, e uma extra em prorrogações, dependendo do torneio. E uma curiosidade, o futebol de antigamente era bem mais físico e abrupto do que o de hoje, então um número maior de substituições veio para proteger a saúde dos jogadores e aumentar a competitividade nas partidas. O início dos campeonatos e das competições internacionais. O primeiro torneio de futebol foi a FA Cup, na Inglaterra, criado em 1871, e ele se tornou o exemplo para que outros países organizassem campeonatos nacionais. O primeiro jogo internacional entre seleções aconteceu em 1872, entre a Inglaterra e a Escócia, terminando em um empate sem gols. Com o sucesso das competições nacionais e internacionais, nasceu a ideia da Copa do Mundo, realizada pela primeira vez em 1930 no Uruguai. Desde então, a Copa se tornou o evento esportivo mais assistido do planeta, com bilhões de espectadores, e vem reunindo histórias emocionantes, recordes e curiosidades a cada edição. A primeira bola oficial da FIFA. A primeira bola oficial criada para uma Copa do Mundo foi a Adidas Telstar, em 1970. Até então, cada país fabricava sua própria bola, o que criava muita variação no peso e na precisão. A Telstar revolucionou o jogo com seu design em preto e branco, feito para destacar melhor a bola nas TVs da época, que ainda eram em preto e branco. Desde então, cada Copa tem uma bola exclusiva, e algumas até com tecnologia avançada de GPS e sensores para ajudar a medir a velocidade e precisão. As decisões do árbitro e o auxílio tecnológico. Por muitos anos, os árbitros contavam apenas com os próprios olhos para julgar os lances, o que causava muitos erros e polêmicas. Mas,
Com a chegada do VAR, o árbitro de vídeo, em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, o futebol passou a ser assistido de perto por câmeras em tempo real, ajudando a identificar lances polêmicos como impedimentos, pênaltis e gols duvidosos. O VAR não é perfeito e gera controvérsia, mas, com ele, a precisão aumentou e trouxe uma nova camada de justiça para o esporte. Curiosidades sobre recordes do futebol. O futebol também tem alguns recordes curiosos. O jogador com mais gols em uma única partida foi o escocês Archie Thompson, que marcou 13 gols pela Austrália em um jogo contra a Samoa Americana em 2001. Além disso, o jogador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo foi o goleiro Hassan El Haddadi, do Egito, que jogou com 45 anos em 2018. Outro recorde curioso é o do jogador Kazuyoshi Miura, do Japão, que continuou jogando profissionalmente até os 54 anos, quebrando o recorde de jogador mais velho ainda em atividade. As superstições dos jogadores. No futebol, muitos jogadores têm suas próprias superstições e rituais. Lionel Messi, por exemplo, costuma colocar o pé direito primeiro ao entrar em campo, enquanto Neymar sempre agradece olhando para o céu antes de uma partida. A seleção brasileira de 2002, por exemplo, usava um corte de cabelo específico para dar sorte. Essas superstições são levadas muito a sério e fazem parte do folclore do futebol. Essas são apenas algumas das muitas curiosidades que fazem do futebol um esporte tão rico em histórias e tradições. Desde os cartões, substituições, pênaltis e a história da bola oficial, até as superstições e recordes, cada detalhe conta uma parte importante da evolução e da paixão que move o futebol. Se você gostou dessas curiosidades, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que também amam futebol. Nos vemos no próximo vídeo.